Saúdo a você que nos assiste com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus fale ao teu coração nesta ocasião. Tenho certeza que, assim como você, muitos estão precisando de uma palavra para hoje. Às vezes a gente vem, com lutas, com dificuldades, enfim, precisa de um conselho. Quantas vezes, pelo menos eu faço isso, falo com Deus: Senhor, preciso que o Senhor fale comigo hoje. E que esta seja a ocasião onde Deus te instrua, Deus te conforte, Deus dê justamente aquilo que você precisa agora. Neste momento em que nós atravessamos por tanta turbação, não é verdade, irmãos? O cenário político do Brasil tão conturbado, o cenário econômico também, um cenário de incertezas, as pessoas cada vez mais inseguras, tragédias que vêm acontecendo, mas em meio a tudo isso, o povo de Deus tem uma luz no fim do túnel, e é sobre ela que nós queremos falar hoje. Em lugar de falar só das tristezas, de tudo de ruim que está acontecendo, dessas coisas aí que eles querem fazer a gente pensar, a gente não vai falar disso hoje não. O tema de hoje vai ser sobre os 144 mil da Bíblia. Os 144 mil. Portanto, tenham suas Bíblias em mãos. Em breve nós daremos início a este estudo. Mas antes, queria convidar você a fazer o evangelismo pessoal. Sabe que nós estamos chegando no fim do ano e nós temos um folheto especial para a época de temporada. Então vou sugerir a você que peça, ok? Este folheto, claro que ele serve para outras regiões, mas de forma especial ele vai falar com aqueles que vão fazer o veraneio nas regiões litorâneas. Deixo para meditação Salmos 46, versículo número 1, que tem a ver com o contexto do folheto. O folheto fala sobre as trombetas do Apocalipse. Salmos 46, versículo 1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, e ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Não sei quantos já pararam para meditar nesta cena, mas a cena é: o mar avança sobre a terra com uma fúria tão grande que a quantidade de água que chega sobre o monte faz com que ele trema, ele se abale, e quando a água volta, ela arrasta a montanha inteira para dentro do oceano. É algo que nós nunca vimos. Nem naquele tsunami do Japão, nem no de Sumatra, nada, nunca foi visto. Mas há de acontecer, está aqui. Então, a Bíblia fala desse tempo e nós precisamos advertir as pessoas. É claro que hoje, quando você entrega o folheto, tem gente que talvez vai deixar de lado por educação, algum mais ousado até pode falar com você, isso está trazendo má sorte, só fala de desgraça. Mas eu acredito que hoje em dia muita gente já vai avaliar. Diante de tantas coisas que têm acontecido, não é verdade? Eles vão pensar: puxa, será que não é verdade? Essa semana eu tive que tomar um táxi, estava numa outra cidade visitando um cliente, e aí a pessoa começou a falar dos escândalos que aconteceram nessa semana. Tinha bem estourado um aí, aqui no país, e eu não estava sabendo, mas em resposta eu disse: olha, isso aí é o Apocalipse que está se cumprindo, é o fim dos tempos, Jesus está voltando. Na hora ele falou: é isso mesmo. Então, irmãos, as pessoas estão sedentas. A mensagem precisa chegar para quem está esperando por ela. Então, solicitem. Atenção você que nos assiste pela internet, solicite o folheto Trombetas do Apocalipse, ok? A gente só pede uma coisa: você pode pedir a quantidade que você desejar, desde que ela não fique parada na sua casa, ok? Então distribua, o material é gratuito, já foi pago com os dízimos e ofertas encaminhados. Também temos outros folhetos, em especial, olha, para quem mora na região aí próxima do acidente de Minas Gerais, do Rio Doce, nós temos esse folheto aqui, o título é Como Recomeçar. Eu falei esta semana com um capixaba, e ele comentou que a família dele mora naquela região, perto da cidade de Colatina, se eu não me engano. E ele falou que lá eles estavam tomando banho com água mineral. Comprando água mineral para tomar banho. Imagine a situação, irmãos.
coisa terrível, né? Hotéis usando copos descartáveis, pratos descartáveis, talheres descartáveis para não lavarem com a água contaminada. Então pensem, irmãos, a dificuldade. Um estado com um pouco mais de 70 municípios, altamente dependente desse rio, tem pouca água. Então, irmãos, como é que a gente faz, né? Então, irmãos, vamos orar por eles, obviamente, mas vamos fazer o nosso trabalho. Se você mora nessa região, perto ali do Vale do Rio Doce, solicite os folhetos também. Eu sei que temos irmãos em Minas Gerais. Faça o teu trabalho, aproveite a oportunidade, ok? A desgraça para uns pode ser a oportunidade de vida eterna deles. É a hora que eles estão mais abertos para receberem a mensagem. E atenção, você que mora em outras áreas também. Aqui em Curitiba, eu estive aqui na igreja domingo passado, eu vi uma chuva de granizo forte que caiu aqui em Curitiba. Algumas regiões foram afetadas. Então, irmãos, você que sabe de alguém que está nessa situação, faça uso. Está aqui o folheto. Amém? Você vai ver que a mensagem ela não tem assim um conteúdo bíblico mais carregado, ela é um pouco mais leve, porque obviamente você vai falar com alguém que já está abatido, né? Então você quer dar uma instrução e em seguida dar um pequeno ânimo para ele e uma orientação pela palavra. Solicite, esse material também é gratuito, ok? Além disso, temos outros materiais, vocês já conhecem, o folheto de saúde, o folheto sobre os finados, né? Aqueles que perderam os queridos e outros. Entre em contato, solicite, nós estamos aqui para te ajudar. Irmãos, vamos nos colocar em pé, nós vamos ter a oportunidade de devolver os dízimos e ofertas ao Senhor. Aqueles que estiverem preparados poderão fazê-lo. E queria lembrá-los que nós temos uma obra muito grande no continente africano. Lá nós temos mais de 5.000 irmãos só em Moçambique. Então são muitos irmãos que recebem a palavra graças às contribuições que este ministério envia àquele campo. Saudações ao pastor João Carlos, que ali está, que Deus abençoe, meu amado pastor João Carlos, irmã Belita, esposa e a família. Também aos queridos irmãos que ali estão labutando pelo Evangelho. Nossas saudações também, irmã Valnice, irmão Carlos, na Itália, que Deus os abençoe, guie no trabalho. Também irmão Gilson, no Rio de Janeiro, que Deus esteja contigo, irmão, permaneça firme na fé. Família da irmã Tamires, também em Biritiba, Mirim, São Paulo, que Deus os abençoe. Família Hugo, também possivelmente está nos assistindo, que Deus vos abençoe, possa direcionar as vossas vidas também. Vamos nos colocar em pé e vamos louvar a Deus enquanto vamos ter a oportunidade de devolver ao Senhor os dízimos e ofertas. Foi quando com Cristo tive um encontro que jamais esquecerei. Da vida cansado no mundo perdido, então a sua doce voz eu escutei. Com tanto amor me chamou, amor que eu jamais fiz por merecer. Quando ele me disse assim: vinde a mim, se estás cansado, eu te aliviarei. Com tanto amor me atraiu, com tanto amor que eu não resisti, chorando minha vida a Ele entreguei, meu melhor
foi quando o encontrei. Meu melhor momento. Amém. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Santo e poderoso Deus que habita nos altos céus, nos humilhamos na Tua presença, nos colocando de joelhos, reconhecendo que És o nosso Criador, o dono das nossas vidas. Pedimos a Deus que venha perdoar os nossos pecados e, em especial, que agora o Senhor venha comunicar a nós a Tua mensagem, aquilo que nós mais precisamos ouvir. Abre nossos corações e mentes para que tenhamos boa disposição para praticar os Teus preceitos. Abençoa os que aqui estão e os que estão longe também, Senhor. Todos os que assistem este vídeo, que possam eles ter a força e o poder do céu para andar nos Teus caminhos. Em especial, quero me esconder na rocha, que é Cristo Jesus, e pedir que Ele tenha plena liberdade de falar ao Teu povo nesta ocasião. Fale Ele, Senhor, e não o homem. E assim edifica a Tua igreja, como o Senhor deseja. Em nome de Cristo Jesus te pedimos. Amém. Amém. Atenção, você que nos assiste e está convencido de que é para cá que você deve devolver os dízimos e ofertas, de que este é o ministério onde Deus atua e que vai levar a mensagem ao mundo. Entre em contato por e-mail, nós vamos te indicar como você pode fazer, tá bom? O nosso e-mail, você pode tomar nota, é contato@advertenciafinal.com.br. E também quero fazer um convite para você que quer receber mensagens a cada dia no WhatsApp. Nós temos um grupo de WhatsApp do Ministério. Cândido, me ajude lá, vamos dar os dados para quem quiser entrar. É um grupo onde você vai receber mensagens. Detalhe, não é um grupo para debate da Bíblia. Então, portanto, se você ouve uma coisa aqui que não concorda e quer debater ali não é o fórum para isso, ok? Se você insistir nesta prática, vai ser retirado do grupo. Mas aqueles que querem ter um bom proveito espiritual, receber mensagens para edificação e também estar em contato com outros da mesma fé, o WhatsApp é o lugar certo, ok? Então vamos lá, como é que a gente diga para eles, Cândido? Vou pedir porque eu mesmo ainda não tenho WhatsApp, estou sem familiaridade com essa ferramenta, mas Deus colocou pessoas que já têm, graças a Ele. Mandando um e-mail para o contato. Mandar o e-mail para o contato e é agregado, né? Ok, então é isso. Você manda o e-mail para contato@advertenciafinal.com.br, dá lá o teu número de celular, ele vai te adicionar, o Cândido vai adicionar você no grupo de WhatsApp, tá bom? Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor. Tenho certeza de que Deus vai falar conosco hoje. Nosso tema será sobre os 144 mil. Nós vamos abrir em Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7. Ali o Senhor, Ele revela que antes de virem os juízos destruidores sobre a terra, um povo será selado. Quando nós falamos dos juízos destruidores, nós não estamos nos referindo ao que já acontece hoje. Esses tornados, esses granizos, né, etc., furacões, tsunamis que ocorreram até agora, nada disso faz parte da grande destruição do planeta que advirá nos últimos dias. Nada disso. Okay? Isto são só gotas do que virá. Diz a Bíblia que homens desmaiarão de terror na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, porque os poderes do céu serão abalados. Mas antes de acontecerem estas terríveis coisas, Deus segurará
os ventos. Os ventos na Bíblia são um símbolo de guerras, de destruições. Deus vai segurar até que o seu povo esteja espiritualmente pronto. Entendendo este contexto, vamos ler Apocalipse 7, vai ficar fácil de entender. Versículo número 1. João, o profeta, diz: depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Obviamente isso não é literal, né, irmãos? O vento sopra. Então o que ele está se referindo aqui é algo diferente. São grandes guerras, grandes destruições que vão ocorrer. Nós vimos esta semana um incidente muito interessante, né? A Rússia ficou bem insatisfeita com um caça seu que foi derrubado, parece que pela Turquia, não foi isso? Interessante porque há uma polarização entre Rússia e OTAN. As nações estão iradas, querendo guerrear, porém contidas pelos anjos de Deus. Até quando? Até isto aqui que nós vamos ler se cumprir. Então nós estamos vivendo este contexto. Os anjos estão segurando os 4 ventos da terra para que a terceira guerra mundial não ecloda. Mas é interessante porque o Papa já está falando da terceira guerra mundial. E de umas décadas para cá, quem tem olhos já viu que é ele quem está dando as cartas na política mundial. Versículo 2. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, isto quer dizer do Oriente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Então um anjo é enviado do céu. Ele tem um selo, o qual ele vai aplicar sobre os seus servos. E as grandes destruições só vão acontecer depois que o selo estiver na testa dos servos. Algumas vezes eu recebo e-mails de pessoas dizendo: pastor Jairo, você viu que aconteceu tal coisa? Você viu o que o fulano disse? Você viu o que o Papa falou? Você viu o que o governador, o que o país tal, etc. Então vai começar um tempo terrível em 2000 Minha resposta tem sido: não vai começar nada. Por quê? Porque o povo de Deus ainda não recebeu o seu selo. O povo de Deus não está pronto. Como diz o apóstolo Pedro, nós temos que ter muito firme a palavra profética, a qual nós fazemos bem em atender. A palavra profética, ela vai nos iluminando, como a estrela d'alva, que ela aparece logo no final da madrugada, até que se torna um dia claro. Deus vai dando luz, entendimento sobre os eventos, na medida em que o tempo passa. Este é o sentido da passagem. Então, cada hora a gente vai vendo com mais clareza e vai interpretando corretamente as informações que chegam até nós, para que nós não fiquemos com um fanatismo. Irmãos, eu vejo vídeos aqui na internet, e é interessante, tem vídeo que tem 200 mil visualizações, não sei se estou exagerando, mais de 100 mil, de pessoas com essas mensagens sensacionalistas. Ah, porque vem agora. Ah, porque no ano tal vai cair o asteroide. Porque isso e porque aquilo, e data aqui, data ali. Irmãos, eu não invejo estas pessoas. Não importa, o nosso sermãozinho aqui pode ter 50 visualizações. Nunca chega a tão pouco, mas mesmo que tivesse, nós continuaríamos na mesma levada. Sabe por quê? Porque está baseado na Bíblia. Nós não temos que nos deixar levar pelo entusiasmo do momento. Nós não temos que ser guiados pelas circunstâncias, por aquilo que é passado na televisão. Nós somos guiados por Deus. Jesus falou: e todos serão ensinados por Deus. Então, irmãos, estamos aguardando, não é verdade? Nós somos um povo desconhecido. Somos. Mas chegará um momento em que Deus fará com que a sua verdade ganhe o mundo.
Chegará este momento. Daniel e os seus amigos eram desconhecidos lá em Jerusalém, mas alguns dentre os nobres da cidade, aparentemente, não eram nem nada diferente dos demais, certo? Mas certo dia Deus resolveu colocá-los na principal corte do mundo e através deles dar conhecimento de si mesmo aos restantes do planeta Terra. Antes de Deus poder nos usar com poder, Deus tem que nos preparar. E aqui diz que Ele vai colocar o seu selo. Agora, dentro do selo tem uma característica que muita gente rejeita. Abram lá em Ezequiel, por favor, capítulo 20. Ezequiel, capítulo 20. Versículo número 20. Mensagem do passado que vai se repetir no futuro. E santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Mas também os filhos se rebelaram contra mim, e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eles profanaram os meus sábados, por isso eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Versículo 23. Também levantei a mão para eles no deserto, para os espalhar entre as nações e os derramar pelas terras, porque não executaram os meus juízos e rejeitaram os meus estatutos e profanaram os meus sábados, e os seus olhos se iam após os ídolos de seus pais. No passado, Deus deu o sábado como sinal. O povo não obedeceu, por isso sofreu. Agora, no presente, Deus continua dando o sábado como seu sinal. E o povo que não obedecer também sofrerá. Hoje você está recebendo a advertência final. Daí a razão do nome deste ministério. Os grandes juízos estão por vir sobre a terra, tão certos como 2 mais 2 são 4. E eles estão se aproximando a galope, ou a velocidade de carro de Fórmula 1. Nós precisamos nos preparar. Um requisito do Senhor para que tenhamos o seu selo é santificarmos o seu sábado. Sábado é um dia sagrado, sábado é um dia de Deus. A partir do pôr do sol de sexta até o pôr do sol do sábado, é o que a Bíblia fala para nós. Temos que honrar, exaltar ao Senhor nas nossas vidas, consagrando o tempo que é dele. Voltando a Apocalipse 7. Versículo número 4. Aí ele diz: ouvi o número dos assinalados. E eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Para que ninguém se confunda aqui. João já tinha o mesmo entendimento da igreja apostólica. Sabia que filhos de Israel aos olhos de Deus eram os crentes. Crentes pagãos, crentes gentios. Pagãos não, porque já não eram mais pagãos, eram crentes. Mas eram crentes gentios e crentes israelitas. Estes eram os verdadeiros israelitas. Israelitas espirituais. Vamos abrir no capítulo 2 de Romanos, versículo 28 e 29. Romanos 2, versos 28 e 29. Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem a circuncisão a que o é exteriormente na carne. Mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus.
Então João, quando ele viu 144 mil das tribos de Israel, ele sabia, 144 mil escolhidos dentre os crentes. Ah, mas então como é que vai ser essa divisão de 12 tribos, se não é mais o Israel literal do passado? Antes disso, dou mais uma evidência de que não era. Os judeus, na época de Cristo, já eram chamados judeus por quê? Porque eram os remanescentes da tribo de Judá. Judeu vem de Judá, tá claro? Porque há tribos que se considera hoje como tendo se perdido já no tempo. Lembrem-se que Israel, muito tempo antes, lá 700 anos, nos idos de 700 a.C., ela foi atacada, o povo de Israel foi atacado pelos assírios, que transportaram 10 tribos, as chamadas tribos do Reino do Norte, para outras terras. E estas tribos foram se mesclando com as pessoas de outras terras, de tal forma que acredito que algumas tribos, inclusive, perderam a sua identidade. Agora, ficaram duas, Judá e Benjamim. E desta parece que a que prosperou foi Judá. Por isso eles eram conhecidos como judeus, quando Jesus aqui esteve. E aí Jesus, ele era de qual tribo? Judá também, ok? Então mais uma evidência de que não eram judeus literais aqueles mencionados aqui na época de João. Quem seriam então? Irmãos, a Bíblia, quando separa em grupos de 12, ela sempre nos dá uma amostra de temperamentos diferentes. Eu não vou discorrer sobre isso com muitos detalhes, mas basta fazermos um comparativo dos 12 apóstolos com os 12 filhos de Jacó. São temperamentos diferentes. Você pode ter uma pequena amostra disso em Gênesis, capítulo 49. Dou para você como lição de casa. Leia. Ali Jacó, o pai deles, dos meninos, que já não eram meninos naquela época, Jacó, ele traça uma profecia dizendo o que ia acontecer com eles, baseado no que cada um era. Agora, irmãos, voltando aqui, outro detalhe interessante é, se vocês observarem bem, esta relação das 12 tribos, ela não confere com a relação que existia lá no Antigo Testamento. Vamos ler, versículo 5. Da tribo de Judá havia 12 mil assinalados. Da tribo de Rubem, 12 mil. Tribo de Gade, 12 mil. Tribo de Azer, 12 mil. Tribo de Naftali, 12 mil. Etc, etc. Eu vou pedir que vocês me ajudem. Eu vou escrever o nome dessas tribos no quadro. Pode ser? Então vamos lá. Primeira, digam lá para mim, por favor. Então, Judá, está aqui. O que mais? Rubem. Gade. Azer. Naftali. Manassés. Simeão. Levi. Issacar. Zebulon. José. Benjamim. Essa não corresponde, essa lista. Há quem faça Benjamim com N também, né? Não sei como está aqui na Bíblia. M. Benjamim com M. Está aqui. Então são 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Está aqui. Então, irmãos, uma pergunta.
Qual dos filhos de Jacó, que deram origem às tribos literais de Israel, está faltando aqui? Tem um que falta. Dan. Dan está faltando. Dan foi um dos filhos de Jacó que deu origem às tribos de Israel. Dan era uma das tribos de Israel. Está aí mais uma evidência de que esta lista não corresponde às tribos literais de Israel. Por quê? Está faltando Dan. Se está faltando Dan, quem entrou no lugar de Dan? Alguém consegue achar aqui? José, Manassés, os dois filhos de José e também José. Tem um filho de José que entrou no lugar de Dan, que é Manassés. Está aqui. Saiu Efraim. Está aqui. Então, na época, as tribos ficaram divididas da seguinte forma. Não aparecia a tribo de José, certo? Aqui tinha só os dois filhos de José. Um era Efraim e outro Manassés. Por quê? Em Gênesis 49, Jacó diz que a bênção dobrada, ela ficou para José. Então existia uma bênção espiritual que o pai poderia conferir ao filho primogênito, né? E esta bênção significava ter uma porção dobrada em relação aos seus outros irmãos. Era uma porção dobrada da herança. E essa porção foi dada àquele que Jacó considerou tinha melhor capacidade de administrar. Jacó era um pai sábio, não é que nem hoje, né? Hoje em dia, muitas vezes o pai e a mãe constroem o patrimônio durante a vida, aí tem um filho que só dissipa os bens e tem outro filho que ele é judicioso na administração, um filho que anda com correção, faz tudo certo. Daí o que o pai faz? Divide por igual, né? Mas não era assim. Então Jacó fazia diferente. Por isso foram contadas duas tribos para José. Ficou Efraim e Manassés. Claro que o pai não acha ruim de os filhos ganharem os nomes das tribos, que o pai gosta quando o filho é honrado, não é verdade? Então, tinha a tribo de Efraim, tinha a tribo de Manassés. Está aqui. Então, estava ali. Aí foi feita esta mudança. Então, por que isso foi colocado dessa forma? Bom, se nós conseguimos entender que isso aqui tem a ver com temperamento e caráter, aí fica mais fácil. Por quê? Dan. Jacó falou alguma coisa não muito boa de Dan. Abram lá em Gênesis capítulo 49, vocês vão ver. É interessante porque foi o próprio pai quem falou, e o pai conhece o filho. O pai sabe o filho que tem. Dan 49, verso 17. Gênesis, perdão. Desculpem. Gênesis 49, versículo 17. Diz assim: Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Irmãos, isso é um exemplo de conduta? Não. Interessante, né? O pai sabiamente, então, ele fala: olha, filho, devido à tua conduta, você não vai ter esta bênção aqui. Interessante. Então a questão até, desculpe, irmãos, mas a gente acaba entrando nisso, porque não tem como não entrar, né? O amor ao filho não pode ser carnal, o amor ao filho tem que ser segundo o discernimento, a sabedoria do Senhor, né? Então Jacó é um homem que a duras penas aprendeu isso aí. Jacó foi um homem que sofreu muito, muito mesmo. Tinha uma casa dividida, várias mulheres contendendo ali, 4 mulheres contendendo em casa. E os filhos, né? Filhos de uma, filhos de outra, filhos de outra. Era uma desunião grande, né? Mas Jacó finalmente aprendeu que a visão que ele devia ter da sua família era a visão que Deus tinha. E aí considerá-la assim, desta forma. Então, voltando aqui, meus queridos irmãos, acontece que Dan, então, não teria essa herança espiritual a exemplo dos outros. É interessante que Jacó tinha esperança na salvação de Dan, porque no verso 18 ele falava: a tua salvação espero, ó Senhor. Amém? Então ele tinha esperança.
Mas embora ele tivesse esperança na salvação daquele filho, que não era um exemplo, ele também tinha consciência de que aquele filho não poderia receber a responsabilidade de administrar muita coisa e nem a herança espiritual para se tornar um exemplo para os seus descendentes. Então ele soube separar as coisas. O amor ao filho, que um pai deve ter, daquilo que ele, como um pai espiritual e sábio, deveria designar a cada um. E aí, meus irmãos, portanto, Dan ficou de fora e agora entrou Manassés. E aí nós temos as 12 tribos de Israel. Talvez você pense, tudo bem, mas então vão ser tribos de pessoas crentes, ok? São de caráteres diferentes, mas como é que eu vou saber? Então, onde que eu me enquadro aqui? Interessante isso, né? Onde que eu vou me enquadrar? Irmão, sabe que se vocês começarem a ler a história, vocês vão se identificar com alguns desses personagens aqui. E sem forçar demais, porque existe aquela questão de seguinte: quem eu gostaria de ser, que é uma coisa, e quem eu sou de fato, é outra coisa, certo? Talvez você olhe para eles, aí você tem um personagem que você gosta mais e fala, eu gostaria de ser esse. Não, então eu sou esse aqui. Fossem as crianças brincar, já diria, eu sou o tal, né? Mas é diferente de você observar e falar, não, esse aqui é como eu. O que ele faz é o que eu faço. Então nós precisamos ter uma análise crítica. Se nós fizermos esta análise, nós vamos descobrir quem nós somos e por qual porta da Nova Jerusalém nós vamos entrar quando estivermos lá. O céu é um lugar de ordem, meus irmãos. E o céu é um lugar onde Deus, Ele confere um justo reconhecimento das nossas vitórias espirituais. Então, irmãos, vamos também ter uma análise autocrítica, isso fará bem para nós. Então, depois ele falar das 12 tribos que estão sendo preparadas, ele fala da experiência que este grupo dos 144 mil tiveram. Queria voltar com vocês para Apocalipse capítulo 7, a partir do versículo número 9. Apocalipse 7, a partir do versículo número 9. O profeta João diz: depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, línguas e povos, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Irmãos, existe um detalhe aqui que muita gente passa por cima, é o seguinte. Apocalipse 7 relata 2 momentos. Primeiro é o momento em que João ouve a quantidade de pessoas que seriam assinaladas, e o segundo momento é aquele no qual ele olha e vê aquele grupo. O primeiro momento está no versículo 4, olha lá. E ouvi o número dos assinalados. Quantos eram? 144 mil. Portanto, não há questão aqui quanto a serem simbólicos. 144 mil pessoas. Eu ouvi o número. São literais, não tem dúvida. Há quem questione sobre isso, né? Ou quem faça a tal da cavilação, que é ficar argumentando aí em cima de hipóteses que nada tem a ver com a verdade. Está lá, 144 mil pessoas, portanto, serão assinaladas. Eles vão ser todos os salvos dos últimos dias? Não, haverão muitos mais salvos nos últimos dias, só que eles descansarão em Cristo. Ao passo que os 144 mil terão uma experiência singular, coisa que nós veremos a seguir. Então, eles são um grupo dentre os salvos, um extrato, uma amostra. A Bíblia chama de primícias, os primeiros que ficam prontos. Temos que ficar prontos para a vinda de Jesus. Voltando aqui. Agora o segundo momento, depois que ele ouviu, ele vai olhar, verso 9. Depois destas coisas eu olhei. Então anota isso aqui, irmãos, que sempre vai ajudar, tá? Existe um momento em que ele ouvi,
que é o versículo número 4, né? E depois tem o momento do olhei. O grupo é o mesmo. O que muda é a ação. Versículo número 9, está aqui. Ouvi e depois olhei. O grupo é sempre o mesmo. 144 mil é mais do que um Maracanã lotado. Então não dá para contar mesmo, né? Tenta contar. Difícil, né? Ele disse que ninguém podia contar. De onde eram estas pessoas? De todas as nações. Mais uma prova de que não são da nação de Israel. São de todas. Tem israelita? Tem, mas tem de outras também. Vão haver brasileiros, cubanos, peruanos, americanos, africanos dos diferentes países, asiáticos, australianos, neozelandeses, e assim vai. Então, irmãos, aqui diz, de todas as nações e tribos e povos e línguas. Vai ter índio em meio aos 144 mil. Interessante isso, né? Vão haver índios. Pessoas de todos os idiomas estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Irmãos, a gente pode meditar aqui e começar a entender como Deus avalia as coisas, né? Nós só vemos um mundo conturbado, cheio de problemas, cada dia mais dificuldade e tal. Deus olha e vê o preparo dos seus escolhidos. Então Ele está monitorando em cada região da terra como é que os seus escolhidos estão sendo talhados, né? As suas imperfeições, os seus erros estão sendo tirados e eles estão ficando prontos. Então, neste sentido, para Deus não existe tardança. Está tudo dentro do relógio, tudo dentro do cronômetro. Às vezes nós ficamos impacientes, né? Porque é ruim esperar, é ruim. Concordo. Mas para Deus está tudo dentro do prazo. Por isso, irmãos, sempre agradeçam a Deus pela vida de vocês. Se vocês estão enfrentando alguma situação, é por algum propósito. Deus sabe. Deus está talhando você, preparando. Aí diz que eles estavam diante do trono e perante o Cordeiro, e eles tinham vestes brancas. E tinham palmas brancas nas mãos. Veste branca quer dizer o quê? Vamos ver? Apocalipse 3, versículo 4. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Não se contaminaram com o pecado, não transgrediram a lei de Deus. Pessoas que estavam em obediência. Quão importante é para Deus a obediência, num mundo em que tudo é relativo, né? O relativismo é uma coisa que paira no ar hoje, né? Tudo é relativo, depende do ponto de vista. Inclusive o conceito familiar está mudando, né? Então não é mais macho, fêmea, agora é outras coisas. Quer dizer, aos olhos do homem, mas ao de Deus não. Aos de Deus a lei dele é imutável. Está lá pétrea. O que é a pétrea? Foi escrita na pedra, nunca muda. E é por ela que nós seremos avaliados. Só vai ter roupa branca quem estiver em harmonia com ela. Capítulo 7. Então a gente volta lá, versículo 10. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono, sobre seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória e sabedoria, e ações de graças e honra e poder, e força ao nosso Deus, para todo o sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo:
um daqueles 24 anjos que estão sentados como jurados. Ele chegou e perguntou para João: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhes: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação. Lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então eles vieram de grande tribulação, passaram pela tribulação. Abra lá em Mateus, por favor, capítulo 24, pode ser? Versículo número 21. Mateus 24, versículo 21. Porque haverá então grande aflição, algumas Bíblias dizem tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Quando é que começa isso aqui? Verso 15. Quando, pois, vides que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Começa aí. Eu vou colocar para vocês em gráfico, a gente já estudou isso aí. Então é a matéria dada. Você que não viu, entra no canal YouTube TV Advertência Final e veja os nossos vídeos sobre Daniel capítulo 12, ok? Então vamos ver aqui. Tá lá. Então está lá o abominável da desolação, que tem a ver com a lei impondo a observância do domingo. Lei dominical. Está aqui. Depois da lei, começa um período que nós chamamos de grande tribulação. Está aqui. E este período, ele tem um total de 1335 dias. Os 144 mil passarão pela grande tribulação. Pessoas de todas as nações. Isso contradiz um ensino popular de que fala que antes desse momento os crentes não estarão aqui. Não é verdade. A Bíblia fala, nós enfrentaremos isso daqui. Então, antes de enfrentar isso, o povo tem que ser preparado. É por isso que Deus está segurando os eventos, entendem? Porque Deus vê que a gente não está suportando a prova que aparece hoje. Que dirá a prova que virá sobre o mundo inteiro. Compreendem? Então, Deus, na sua misericórdia, Ele está nos preparando. Então, cada prova que vem é para nos fortalecer. Eu já falei várias vezes, gosto um pouco de fazer exercícios. E o exercício tem uma particularidade. Você precisa praticá-lo muitas vezes, a fim de que o teu corpo se prepare para desafios maiores. Não é verdade? Então, cada vez que você faz o exercício, dizem que o teu músculo ele é literalmente agredido. E aí, quando você está no seu período de pausa, ele está se recuperando da agressão. E tendo se recuperado da agressão, você está pronto para mais um treino. O que é o treino? A próxima agressão. É interessante isso, porque daí na nossa vida espiritual, mas eles estão fazendo comigo, não vale, é muita humilhação, é muita injustiça, estou sendo agredido, né? E está mesmo. Deus está permitindo, você tem que ser agredido. Eu tenho que ser agredido. Para quê? Para que eu seja fortalecido. Entendem, irmãos? Então é através de agressão após agressão que nós vamos ser aperfeiçoados. Jesus foi aperfeiçoado pelo sofrimento. Conosco não vai ser diferente. Então, como diz Paulo, vamos dar glória a Deus pelas tribulações. Isso exige uma mudança de mente. Mas é possível, pela graça do Senhor. Amém? Então, irmãos, para finalizar, nós vimos então que os 144 mil passarão pela grande tribulação, porém vencerão.
Isso significa que eles não morrerão. Eles serão vencedores da besta. A besta vai matar muitos nos últimos dias. Muitos mesmo. Mas os 144.000, não. Diz a Bíblia, aos teus anjos Deus dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles guiarão os teus pés, para que tu não tropeces em alguma pedra. Isso é interessante, irmãos, porque se você é alguém que escolheu a Deus, então você é o escolhido dentre os 144.000. Se você está obedecendo a Deus em tudo, então Deus prometeu, vou te guardar. Pode vir o bandido botar a arma na tua testa, você não vai morrer. Se você o escolheu e disse, Senhor, eu estou aqui para justificar o Senhor. Então você, sendo parte dos 144.000. Quem vão ser eles? Os que forem parte deles, saberão quem são. Há quem já saiba que é. Ah, por quê? Porque o pastor falou, quem sou eu, meus irmãos? Tira essa ideia para lá, não tem nada a ver com isso. A Bíblia fala que o Espírito de Deus testifica com a nossa mente, o nosso espírito, que nós somos filhos de Deus. Está lá em Romanos 8. Então, é o Espírito de Deus que tem que falar com você. Se ele falar, meus irmãos, então você sabe. Há quem tenha me dito já que teve sonho, né? Deus falou de outras formas e tal. Tem várias formas de Deus falar. E se você foi escolhido, amém, glória a Deus. Ah, mas eu quero ser escolhido. Se você quer ser escolhido, você vai ser escolhido. Porque o propósito de Deus é que todos cheguem ao máximo. Muitos não vão chegar, por quê? Porque não escolheram chegar. Entende? Tem gente que não acredita nisso aqui. Tem gente que fala, nós vamos continuar pecando até Jesus voltar. Esse aí jamais será parte dos 144.000. Tem outra coisa, tem gente que gosta muito da igreja que ele frequenta, e por mais que ela pregue o erro, ele faz vista grossa, quer continuar lá e tal. Será que esse vai fazer parte dos 144.000? Então vamos abrir em Apocalipse, capítulo 14. Vamos responder esta pergunta. Versículo número 1. Eu olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em sua testa tinham escrito o nome dele e o de seu pai. Versículo 4. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Mulher, em profecia, é a noiva de Cristo, é a igreja. Mas alguém se contamina se ele se envolver com a mulher errada, com a mulher prostituta, espiritualmente falando. É a igreja que não prega o que está na Bíblia. Então a pessoa sabe e fica lá naquela igreja. E às vezes até fica brava, né? Se você fala para ela sair. Bom, como é que Deus vai avaliar? Fala, bom, você não pode fazer parte dos 144.000. Por quê? Porque você não quer. Você quer continuar sendo contaminado por essa mulher. Então não dá. Deus quer pessoas não contaminadas. Ele vai nos ajudar. Se você sente dificuldade de abandonar a igreja onde você vai, que prega o erro, peça a Deus força, Ele vai te dar. Pois diz que Ele manda um anjo do céu, lá em Apocalipse 18, Ele fala, né? Dizendo, sai dela, povo meu. Então Deus vai dar força. Sai dela. Outra característica dos 144.000, ainda no verso 4. A segunda frase. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Que ninguém se engane. O Cordeiro vai para o matadouro. Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem quiser perder a sua vida por amor de mim, salvá-la-á, achá-la-á. Como é que funciona isso, irmãos? Esqueça, ou eu posso esquecer, os meus objetivos carnais, a minha segurança carnal. E agora eu me jogo nas mãos de Deus e falo, Senhor, estou aqui para cumprir a missão que o Senhor tem para mim. Há riscos? Claro que há riscos.
Mas Deus vai me guardar. Eu preciso confiar, isso é fé. Entende? E se eu avançar com fé, a vitória há de vir. E a fé, ela tem uma característica muito interessante, porque ela nos leva a penetrar o ambiente desconhecido. E isto faz com que a natureza humana seja inclinada ao medo. Porque o ser humano tem medo do desconhecido. Mas a fé deve vencer o medo. Ah, mas eu ainda sinto medo. Então leia mais sobre o amor de Deus. Leia mais sobre o poder de Deus. Perfeito amor lança fora o medo. Peça a Deus, Ele há de tirar. E nós havemos de vencer as batalhas. Eu tenho orado a Deus pedindo que Ele me ajude a seguir o caminho reto e que Ele vá aplainando a vereda na minha frente. Porque você vai andando na picada do mato e aí a trilha parece que vai acabar. Só parece, porque ela faz uma curva e ela continua. Só que quando faz a curva você só vê o mato na frente. Entende? Então a vereda da nossa vida terá muitas curvas até chegarmos ao pico, ao cume do monte. Quem escalou montanha entende o que eu estou falando. Não é verdade? Você vai subindo, 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 e aquela trilha, tem hora que parece que ela até some. Eu lembro que subi uma montanha chamada Anhangaba, né? Fiquei até com medo de ter perdido a trilha, porque chega uma hora que acaba a trilha, tem só pedra. E aí, como é que você faz? Bom, acho que tem que ser por aqui, né? Vamos andar, vamos avançar por essa pedra. E vamos. Depois tem corrente para você subir. Aí você olha aquele paredão assim, você começa a subir, você olha para baixo, melhor não olhar mais. Aí você olha para cima. Então essa é a ideia, entende, irmãos? Vamos avançar sem olhar para trás. O caminho é esse, mas alguém já passou na nossa frente. Nós não somos os pioneiros neste caminho. Amém? Outros já andaram e venceram. E Jesus foi o primeiro. Próxima frase do verso 4. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Primícias é o seguinte, o judeu entendia isso com muita facilidade. Porque quando eles plantavam a cevada, antes de começar a época da colheita, a temporada de colheita, por assim dizer, eles tinham que apresentar um molho, um conjunto assim de espigas, que era o molho que seria movido diante de Deus. Literalmente o sacerdote balançava o molho na presença do Senhor. Por isso era molho movido, óleo mover, né? E esse molho era considerado como sendo as primícias, ou primeiros frutos. O sacerdote escolhia o campo, por sorte, ia até lá, cortava, trazia aquele molho até diante do templo e movia como consagrado ao Senhor. Depois disso, então, todos podiam colher. Assim será nos últimos dias. Deus espera que os 144.000 fiquem prontos. Quando eles ficarem prontos, então Deus derramará o Espírito sobre eles, a chamada chuva serôdia. E eles pregarão ao mundo inteiro. E então haverá a colheita de almas final, a grande colheita de almas. Tá? Então, irmãos, nós estamos preparando-nos para sermos as primícias, se nós quisermos. Quem não quiser vai ficar para trás e outro vai querer e vai ocupar o seu lugar. E assim vai. Depende de você querer. Por outro lado, nunca pense, eu sou fraco, embora eu queira, nunca vou conseguir. Não. Quem quer de verdade e faz uso da força de Deus, vai conseguir. Todos vão obter a vitória em nome de Jesus. Versículo 5 para fechar. Na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Irrepreensível é alguém que não tem falta. Como é que está a tua vida hoje? Será que as pessoas olham para você e não tem do que te acusar? Ou será que ainda há muitos pontos onde eles podem alfinetar? A cada dia, meus irmãos, nós temos uma meta: ser irrepreensível. Vamos pedir a Deus que nos faça chegar até lá, que nos dê a vitória. E eu esqueci de comentar o versículo 2 e 3, né? Ele ouviu uma voz do céu, era a voz dos 144.000, como voz de muitas águas, voz de um grande trovão, voz de arpistas e que tocavam com a sua harpa.
E cantavam como um cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. O cântico na Bíblia tem a ver com a experiência da pessoa. Tome nota de Êxodo, capítulo 15, para ler em casa. Deus abriu o Mar Vermelho diante dos israelitas. Eles passaram em seco e Deus afogou os egípcios, perseguidores. Então, logo em seguida, Moisés compôs um cântico, que nada mais faz do que descrever aquela história, aquela experiência que eles tiveram. Então, o cântico tem a ver com a experiência da pessoa. Os 144.000 terão uma experiência única. Qual será? Não passarão pela morte. São os únicos a passarem pela grande tribulação. Os demais não passarão. Como assim? Será que eles morrem antes? Não, eles avançam, mas chegará um dado momento aqui, que em Daniel 12 é bem explicado, depois de 1290 dias, onde haverá um tempo que é chamado de tempo de angústia de Jacó. Está aqui. A mesma angústia que Jacó teve na noite anterior a se reencontrar com o seu irmão Esaú, aquele a quem ele tinha, não vou dizer bem logrado, mas de quem ele tinha tomado, por assim dizer, ou recebido o direito da primogenitura. Esaú era o mais velho, Jacó enganou seu pai e acabou ficando com a primogenitura. Mas na verdade Esaú já tinha prometido dar para Jacó, só que ele não queria admitir, né? Esse é um detalhe da história. Mas, resumindo a história, acontece que Esaú estava muito irado com Jacó, queria destruir o seu irmão. E Jacó estava angustiado, porque Deus o havia ordenado para voltar à terra dos seus pais, e agora ele teria de enfrentar o seu irmão. Como escaparia da morte? Ele descobriu que o seu irmão tinha juntado 400 homens e vinha de encontro a ele. Só Deus para livrá-lo. E essa vai ser a situação dos 144.000 neste tempo final. O mundo inteiro em apostasia. Todas as demais pessoas da terra adorando a besta. Parem para pensar o que é isso. Tem pessoas que estudam sobre as pedras da Geórgia, né? Dizem que ficarão 500 milhões de pessoas no mundo. A Bíblia diz que nos últimos dias os homens serão tão raros como o ouro de Ofir. Ficarão poucos mesmo. Ela não fala quantos serão, mas serão poucos. Mas uma coisa é certa. Haverão muito mais ímpios do que justos na terra. E os justos estarão sendo perseguidos. Será um tempo de angústia terrível. Mas neste momento, eles se apegarão ao braço do Senhor Deus Todo-Poderoso e obterão a vitória. Amém. Amém? E aqui ficou o apelo do Senhor. Hoje Ele estende a mão e faz o convite. Quem quer fazer parte deste grande grupo que será vencedor da besta? E inclusive dará demonstração para o universo de que, sim, era possível obedecer 100% os 10 mandamentos da lei de Deus. Quem vai querer fazer parte deste grupo? Amém. Que assim seja e Deus nos dê essa graça. Vamos nos colocar de joelhos, orar e pedir a Deus que nos ajude. Santo e bom Deus, que nos altos céus habitas, queremos pedir ao Senhor que nos dê a força para vencermos as batalhas de cada dia. Nós somos comparados, Senhor, verdadeiramente àquele bichinho que não tem nem casca por fora, de tão frágil que é. Mas o Senhor nos dá forças. E com a Tua ajuda seremos invencíveis. Nos ajude, ó Deus. A Tua igreja pode parecer nada aos olhos dos homens, mas sabemos que é o que o Senhor tem de mais precioso na terra. Enche-nos com esta convicção e que ela nos ajude a cada dia nas batalhas para vencermos, para perseverarmos no Teu caminho. Ajuda-nos a sempre escolher a obediência, honrarmos ao Senhor em tudo, independente das consequências.
E eis-nos aqui, Senhor. Fortalece-nos para cumprir a missão que o Senhor deu a cada um de nós nesta terra. É o que te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Querido irmão e irmã que nos assiste, quero deixar o convite estendido para o nosso próximo encontro. Está pré-agendado para terça-feira, a partir de 8h20 da noite, horário de Brasília. Você nos assiste pelo canal youtube.com/TV Advertência Final. E você que está convencido de que este é o local onde Deus atua, que esta é a igreja de Deus, e gostaria de se preparar para o batismo e incluir-se entre os irmãos do Ministério Quarto Anjo Advertência Final, entre em contato conosco. Nosso e-mail, contato@advertenciafinal.com.br. Será uma alegria poder ajudá-lo nesta caminhada. Deus te abençoe. Vamos fechar os olhos e invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida antes de encerrarmos a transmissão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Queria fazer um último apelo. Esteja orando pelo nosso próximo encontro, terça-feira. No último encontro não pudemos transmitir, mesmo tendo feito já a nossa parte. Nós temos um novo modem, um modem mais moderno. Também tínhamos 2 conexões de internet à disposição, uma sem fio via celular e a outra fixa, mas mesmo com ambas não foi possível termos a conexão. Vamos orar, peço que você nos ajude em oração para que possamos ter a transmissão e você também acompanhe a mensagem. Fique com Deus, então até o nosso próximo encontro.